Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção da nossa atividade, que foi explorando aí o gênero regimento. Estrutura que é muito semelhante a outros gêneros que também vai apresentar uma regulamentação, regras, principalmente aquelas envolvidas relacionadas à convivência em sociedade. Tudo bem? Então vamos aí à nossa primeira questão, tá certo? A nossa primeira questão, ela vai falar justamente disso. O regimento é separado em artigos. Explico o motivo. Durante os nossos encontros, seja nas aulas online ou não, foi visto que esse regimento ele é separado em artigo para justamente trazer uma facilidade de compreensão de como ele está organizado. Então, vamos à nossa resposta. Então, qual seria a possível explicação? Obviamente que você deu a sua explicação, mas, para efeito de correção, vamos a esta. Para que cada título expresse uma parte do assunto tratado, facilitando, assim, a compreensão. Tá certo? Então, é muito importante, para quando se tratar de digamos aí, de uma determinada lei, e citar o artigo tal do regimento referente a determinada lei. Então, nesse caso, vai estar organizado em artigos. Tudo bem? Temos a nossa segunda questão. Segunda questão. Por que você acha que é preciso um regimento ou regulamento? Gente, para responder essa questão aí, bastaria você refletir. Imagine aí, uma sociedade que não houvesse regras, não houvesse leis para facilitar a convivência em sociedade. Imagine aí, se cada um fosse criar as próprias leis em benefício próprio. Já outros poderia ser em benefício mútuo, certo? Mas obviamente que haveria uma possibilidade de prevalecer o benefício próprio. Imagine aí como é que seria uma sociedade assim, certo? Então, por isso que é necessário regras, é necessário leis. Então, vamos à resposta da segunda questão, tá certo? É necessário existir leis para uma boa convivência, de modo que todos conheçam e respeitem os direitos e deveres para se viver em sociedade. Olha a importância da existência de leis, certo? Vamos à terceira questão. Você acredita que os escoteiros atendam aos critérios que constam no regulamento apresentado neste capítulo? Justifique. Gente, quando você pretende ingressar, seja qual for o órgão, seja qual for, digamos aí, uma instituição, obviamente que ela vai trazer aí regimentos com proibições, tá certo? Trazem aí regras para que você se comporte bem ou regras para que, se você não faz o perfil daquela instituição, obviamente que quando você tem acesso a esse regimento, você poderá fazer um esforço para integrar determinada instituição, tá certo? Então, é uma resposta pessoal? Mas você deve ficar atento a isso, ok? Então, olhando as regras, analisando todo o regimento, possivelmente não seria difícil. Por quê? Porque nesse regimento vai tratar justamente da questão disciplinar. Se você é uma pessoa disciplinada que atende e que gosta de fazer tudo aquilo que não lhe proíbe, tá ótimo, ok? Então quer dizer que facilmente você poderia se enquadrar no regimento que foi apresentado, tá certo? Mas deixo bem claro que terceira questão, ela é uma resposta pessoal. Então provavelmente alguns dirão, é muito difícil integrar esse grupo de escoteiros, já outros, moleza, é só isso, são estas regras. Então vai depender de cada um, tudo bem? Vamos à quarta questão. Você já conhecia o regimento escoteiro? Qual a sua opinião
a respeito dele. Então, como vocês viram, se você não conhecia, mas provavelmente já ouviu falar de algum grupo ou de um outro grupo que também seguem leis, tem um regimento, tá certo? Então, mais uma questão em que vai depender muito da sua experiência, tá certo? Então, quarta questão, resposta pessoal. Quinta questão. Qual o motivo de haver 3 pontos entre colchetes ao longo do texto? Gente, isso não é característica apenas do regimento. Certamente você já deve ter lido algum poema, algum texto que também apresentava colchetes e 3 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o texto ele foi suprimido. Havia outras partes que integrariam esse trecho, tá certo? Então, acabou sendo que temporariamente sendo descartado, mas que haveria uma continuidade. Então, quinta questão. Os 3 pontos entre colchetes indicam uma supressão do texto, isto é, algumas partes do texto foram deixadas de fora, o que significa que há mais a ser lido. Sexta questão. Como se apresenta o regimento? Quais são as suas partes? Cite um exemplo de cada. Então, se você assistiu à aula que explicava cada parte de um regimento, facilmente você deve ter conseguido responder esta questão, certo? Vimos aí título, parágrafo, além do parágrafo tinha incisos, certo? Alguns incisos poderiam apresentar alíneas, tá certo? Durante a nossa aula de apresentação do gênero foi visto a parte estrutural desse texto. Tanto você viu em português como também nas aulas de produção textual. Tudo bem? Então vamos lá. Apresenta artigos, parágrafos e incisos, certo? O texto que tem no seu material apresentou apenas estes elementos, tá certo? Artigos, parágrafos e incisos. As alíneas não foram apresentadas, mas quando você se deparar com trechos em que é colocado lá em ordem alfabética, chama-se de alíneas, ok? Então vamos lá. Artigo 21º, manutenção e limpeza, como você pode ver, contava com artigos. E esses artigos geralmente vai apresentar essa abreviação e o número ordinal. Vamos aí, parágrafo, certo? O parágrafo, temos o exemplo aí. Parágrafo 2º, não deve ser tolerados insultos de qualquer natureza para de baixo calão ou agressões. E temos aí um exemplo, inciso 3, optar por tirar fotos, demonstrando uma ação que contenha um contexto, ok? Então, como você deve ter lido lá, só quem poderia tirar foto era o responsável pelo grupo ou um parente, desde que estas fotos sejam esteja aí poses de forma natural, espontânea, ou até mesmo em grupo, certo? Nada de foto tirada assim de surpresa. Então, era uma das regras que era colocada lá nesse inciso. Agora, primeira questão. Primeira questão vai tratar justamente do emprego desses termos, aonde, mal, com U, mal com L, mais, certo? E mas, sessão, certo? Sessão aí de CD, sessão relativa à reunião, certo? Duração, ou seja, tempo e sessão relacionado aí a departamento, ok? Então vamos lá. Vocês deveriam ter colocado aí a letrinha, tudo bem? Dentro dos parênteses. Então vamos lá. Logo na primeira temos: a menina queria viver, tracinho,
se sentisse mais feliz. Então, nesse caso aí, já vamos utilizar quem? Vamos utilizar a letrinha A. Então, a menina queria viver onde, certo? Onde se sentisse feliz, se sentisse mais feliz. Então, você vai verificar se você colocou o item correto e em seguida vai preencher com o termo onde. Vamos à próxima. A comida da cidade era boa, tracinho, não era muito cara, certo? Então será o que? O item F, tá certo? O item F, mas, certo? Você vai utilizar o mas. Gente, é muito importante que eu chame a atenção para vocês. Além do mas poder ser substituído por porém, contudo, todavia, vocês poderão perceber também a partir de agora que quando houver o emprego de mas, certo? M-A-S, você pode observar que haverá o emprego de uma vírgula, tudo bem? Então, olha aí, mais uma situação em que você pode observar e facilitar o emprego corretamente desses termos, tudo bem? Então, vamos lá. Próximo. Temos aí, chegamos à cidade, já saímos para trabalhar, tá bom? Então, nessa outra aí, será o quê? Item D. Mal chegamos à cidade, já saímos para trabalhar. Mal com L. Vamos à próxima. Os móveis da sala, tracinho, distribuídos, certo? Então, será qual item? O item D novamente. Então, quer dizer que os móveis da sala estavam mal distribuídos, tá certo? Então, como você pode observar, é mal, M-A-L. Vamos à próxima. No campo havia, tracinho, espaço e conforto. Então, no campo havia mais espaço e conforto. Tudo bem? Então, qual seria o item? Item E. No caso aí, indicando quantidade. M-A-I-S. Ok? Vá completando, preencha com o item e em seguida complete com mais. Ok? Vamos aí. Os deputados realizaram uma sessão. Está lembrado lá que, durante a nossa aula, vimos aí que eu puxei uma setinha lá, se estivesse se referindo a tempo, certo? Você iria utilizar a sessão com S e SS, ok? Então, preencha e verifique se você preencheu corretamente. Vamos à próxima. Não havia no local, tracinho, as pessoas pudessem andarem em segurança, ok? Então, nesse caso, item A. Não havia local onde as pessoas pudessem andar em segurança, tudo bem? Então, temos aí item A, onde, certo? Próximo. A cidade não era, assim, lugar, mas havia muito trânsito. Então, a cidade era um mau lugar, mas havia muito trânsito, ok? Vamos aí ao trechozinho final. No campo, come-se bem, certo? Come-se bem, tracinho, nem todas as pessoas ficam satisfeitas, certo? Gente, olha, observem aí mais uma vez a vírgula antes, certo? Então, vai conter aí item F, no caso o F está se referindo aí a mas, certo? Perceberam? Mais uma vez, olha o emprego da vírgula aqui, além de ser substituído, certo? Olha a vírgula aqui, além de poder ser substituído por porém, mas, contudo, porém, contudo, todavia, também pode observar a vírgula. Vamos à próxima. O vendedor fez tracinho de todos os seus bens para se reeleger. Então, nesse caso, o vereador, certo? O vereador fez, certo?
Então, no caso aí, será o item G, certo? Cessão. O vereador fez a cessão de todos os seus bens para se reeleger. A fábula do rato do campo e do rato da cidade ensinam que devemos viver onde nos sentimos o quê? Mais felizes, tá certo? Olha aí, indicador de quantidade, mais. Próximo. Pessoas da cidade têm mais conforto, ok? Mas, olha aí, item F, mas vivem estressadas. A próxima. A Câmara tem, tracinho conhecido como escritório de vereadores. Então, nesse caso, será o nosso item aí. A Câmara tem, a Câmara tem sessão, a Câmara tem sessão conhecida como escritório de vereadores. Ok? Turma, chegamos aí ao final, tá certo? Eu espero que você tenha acertado todas as questões, todos os itens. Tudo bem? Então, para o nosso encontro de daqui a pouco, temos aí uma surpresinha boa, não é isso? Vamos lá. Então, tchau. Até daqui a pouco.